Olá, eu sou a Cris Junqueira e eu vou te mandar um áudio. Perguntei se vocês queriam que eu viesse aqui falar sobre planejar e planos. Planejar é essencial, mas os planos são irrelevantes. Tem várias atribuições dessa frase, tem gente que fala que é do Churchill, mas enfim, independente de quem seja, é uma frase muito boa, que tem muito valor, na minha opinião, tá? Eu concordo 100%, né? Vou explicar aqui um pouquinho por que que eu acho isso, tá? Bom, primeiro, o processo de planejar, ele traz muitas reflexões, né, ele te obriga a ter uma disciplina de pensamento, né, de você parar, analisar a situação, clareza da direção que você quer ir, você ter clareza do que importa para você nesse caminho, de quais são as coisas, né, nesse objetivo que você quer, né, no caminho para atingir esse objetivo que você quer otimizar, ou que você quer minimizar, ou que você quer maximizar, enfim, quais são as variáveis que você tem que levar em consideração. Então, o processo de planejar, como exercício mental, né, como processo de pensamento, ele tem um valor tremendo. Você planejando, você vai pensar em cenários, você vai pensar e falar assim: "Tá bom, eu quero sair daqui, eu quero chegar ali. Tá bom, um caminho é esse, outro caminho é aquele. Nesse daqui eu ganho isso, nesse daqui eu ganho aquilo. Eu tenho algumas opções de caminho, né. Esse caminho aqui prioriza esse aspecto, aquele outro caminho prioriza aquele outro aspecto". Enfim, outra coisa que planejamento ajuda a gente num bom processo de planejamento, você vai pensar em riscos, né, você vai pensar e falar assim: "Tá bom, o que que pode dar errado aqui? O que que eu não estou vendo? Eu estou falando que esse cenário aqui é o mais interessante, mas o que que pode acontecer, e atrapalhar esse plano?". Enfim, o fato é que todo esse exercício de pensamento ele é muito útil. Agora, gente, os planos, a gente só tem uma certeza, quando a gente acaba de fazer um planejamento tem um plano, a gente só tem uma certeza, que a gente não vai executar exatamente aquele plano, que ele não vai ser o que vai ser realmente na prática, né. Por quê? Porque o planejamento ele é, por definição, um exercício teórico. Ele não está já, vivendo a realidade do momento que você vai estar executando. Existe uma distância, por menor que seja, entre você terminar o seu planejamento e você executar seu plano. Nessa distância, também as coisas mudam. Uma variável que você considerou muda. Um cenário que você estava contando se torna inviável. Então assim, aí, ou mesmo que não mude até você começar a executar o plano. Durante a execução do seu plano, né, à medida que você está lá vivendo, né, aquele plano que você idealizou, o mundo muda. Coisas diferentes acontecem, uma pandemia acontece, ou enfim, ou até coisas mais simples, né, sei lá, você planejou uma viagem, aí chove, aí você tem um roteiro, enfim, as coisas acontecem, as coisas mudam, tem novas informações. Então, assim, quando a gente faz um processo de planejamento, por melhor que seja o plano, por melhor que seja o processo, a gente tem que saber, ter certeza que aquele plano não vai ser executado, entendeu? E aí, você fala assim: "Tá bom, pô, então para que que eu tenho que fazer todo esse processo de planejamento se o resultado final, que é o plano, ele por isso que a gente fala, né, é irrelevante, então, o plano?". Então, o plano realmente ele é irrelevante, porque você vai ter que lidar com a realidade que se apresentar. E muitas vezes ela é muito diferente do que você tinha previsto no seu plano. Mas aí é que está o pulo do gato, por isso que o planejar é essencial. Que como você investiu esse tempo pensando sobre isso lá atrás, você já tem na sua cabeça diferentes cenários, diferentes opções de rota, considerações que você precisa ter à medida que você toma a sua decisão. Então, quando a realidade se apresentar de uma maneira diferente, você já tem mentalmente o repertório que você precisa para tomar uma nova decisão face à realidade que você está encarando. Por isso que a gente fala que planejar é essencial e os planos são irrelevantes. Deu para entender? Você não está planejando pelo resultado final que é o plano. Quer dizer, o plano até, enfim, como ponto de partida, pode ser interessante. Por mais que você não vá usar aquele plano exatamente, o processo de planejar é essencial. Agora corre lá no Instagram e me conta, o que que você achou desse áudio? Te ajudou? Impactou sua vida?